Amém. Antes de sentar, abra comigo o livro de Gênesis. Quero estar compartilhando com os irmãos uma palavra do Senhor para encerrarmos esse momento debaixo da bênção do Senhor, esse culto. Gênesis capítulo 26, lá no comecinho da Bíblia, é fácil de achar. Gênesis 26, 12. Quero pegar a partir do verso 12. Gênesis 26, 12. Amém? Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo, até que tornou-se muito poderoso. Possuía ovelhas e bois, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso, entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, pois já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali e acampou no vale de Gerar, e aí se estabeleceu. Tornou Isaque a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus haviam entulhados depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhe havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Mas os pastores de Gerar contenderam contra os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também contenderam por causa dele, por isso chamou de Sitná. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam, por isso lhe deu o nome de Reobote. E disse: agora o Senhor nos deu esse lugar, e cresceremos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba. Amém? Pode tomar o seu lugar. Semeou Isaque naquela terra no mesmo ano e colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos para que a gente possa tomar posse desta palavra para as nossas vidas. Toda a Bíblia é inspirada pelo Senhor. Toda a Bíblia, ela é muito boa para o nosso ensino, para o nosso crescimento. Toda a Bíblia também nos capacita a entender os desígnios de Deus para louvar e agradecer por todas as bênçãos e benefícios que tem feito na nossa vida. E eu quero estar falando aqui, narra uma passagem da vida de Isaque, um dos patriarcas. E eu quero estar tomando posse dessa palavra. Aqui fala a respeito de alguns poços. E o interessante é que no Oriente, o costume daquela época, aquele que cavava poços era pela sociedade um benfeitor público. Porque, como hoje também, a água é de domínio de todos. E aquele que cavava um poço, ele dava a todos, abria a todos. Aquele que cavava um poço, pelo costume da região, ele tinha o direito de dar um nome para aquele poço. E geralmente, dependendo da situação, da ocasião, do momento, ele dava um determinado nome. E também cabia a ele a posse das terras próximas daquele poço. E nós vimos que na caminhada de Abraão, como foi aqui demonstrado, ele cavou vários poços. Abraão era nômade. Eles estavam, o povo de Deus, numa transição entre ser nômade e estar fixado em um determinado lugar. E ele foi andando segundo aquilo que Deus mostrava a ele. E no seu caminhar rumo à terra da promessa, ele passou por um grande vale,
chamado Vale de Gerar. E ali ele cavou alguns poços. E é nisso que eu quero estar falando, porque precisamos entender o que aconteceu aqui com a vida de Isaac, para trazer para a nossa vida hoje. Amém, meus irmãos? Abraão cavou alguns poços. Um dos poços que ele cavou, um dos primeiros poços, logo que ele fez uma aliança com o Senhor, chamava-se Beer Lahai Roi. Esse poço ficava bem próximo do que nós conhecemos hoje como Jerusalém. Ficava ali num deserto, próximo a Jerusalém. Ele também cavou um outro poço. E esse nome, Beer Lahai Roi, quer dizer, aquele que vive e vê. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo, aquele que vive e vê. Pois ele estava grato a Deus pelo que ele tinha feito e estava fazendo na sua casa e na sua família, pelas promessas de um descendente. Mesmo ele ter falhado, tentando fazer com as próprias mãos aquilo que cabia a Deus fazer pela vida dele. Por isso ele cavou esse poço e ali nasceu águas vivas, e ele deu esse nome. E esse nome ficou latente em toda aquela região como o poço daquele que vive e vê. Um poço que Jacó cavou e a sua propriedade ao redor pertencia a ele. O segundo poço que ele cavou, falando aqui a respeito da história, passou a chamar Berseba. Berseba quer dizer aquele que tem pacto e cumpre. Amém, meus irmãos? E eu quero estar falando para os irmãos que Isaac, filho de Abraão, ele foi morar nas terras próximas a esse poço, Beer Lahai Roi. Volta um pouquinho na sua Bíblia aí. Eu quero pegar com você. Estamos aqui tomando posse para esse final de ano. No capítulo 25, no versículo 62, falta uma página somente na sua Bíblia. Então se levantou, 62. Ora, Isaac tinha vindo de Beer Lahai Roi, pois habitava nas terras de Negueb. Então estava ali, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 62. Ora, Isaac havia vindo de Beer Lahai Roi, pois habitava na terra de Negueb. Então ele escolheu o local para viver, assim como hoje, em nome de Jesus, nós sabemos e escolhemos que estamos debaixo daquele que vive. Amém, meus irmãos? E me vê. Fala assim, o meu Redentor vive. O meu Redentor vê. Você não é esquecido. Você não está fora do alcance de Deus. O nosso Deus morreu, ressuscitou e está vivo. Esse era o local onde Isaac escolheu para morar com a sua família, que escolheu para estar com a sua mulher Rebeca. Foi ali que ele escolheu para criar os seus filhos. Porém aconteceu algo. Vamos lá, capítulo 26, verso 1, para a gente entender o porquê disso aqui tudo. Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nessa terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o meu juramento que fiz a Abraão teu pai. Aqui repete a história. Eu vou falar rapidamente, eu sei que todos conhecem. Repete a história que aconteceu com o pai de Isaac. Houve uma tremenda fome, uma seca naquela região tremenda. Com a seca, a consequência, a fome. E Abraão, seu pai, pegou a sua família e todos e foi para o Egito, não confiando na palavra do Senhor que dizia para ele: fica,
porque eu te sustentarei. E hoje o Senhor, nesse final desse ano, Ele diz para todos nós que estamos aqui: fica aonde a bênção está estabelecida, pois eu estarei com você. E esse ficar hoje não é no natural, é no espiritual. Esse ficar, Ele não está falando para nós ficarmos fixo em um determinado lugar físico, mas para ficar fixo na promessa de Deus para as nossas vidas. Abraão errou, pegou a família, duvidou do poder de Deus, mentiu a respeito da sua esposa, dizendo que era sua irmã, e agora volta a repetir o cenário. Houve de novo fome, e Isaac morando mesmo no local, aquele local de quem vive e vê. Ele duvidou daquele que vive, duvidou daquele que vê. Assim como hoje o Senhor está nos exortando, porque Ele diz para nós: eu vivo e vejo o que passa com cada um de vocês. O nosso Deus vê, meu irmão. Você não é esquecido, não. Você não está abandonado. Você não está largado às traças. E Isaac começou a cair no erro do seu pai. Pegou Rebeca, sua esposa, pegou seus filhos, pegou tudo, arruma as malas, porque nós vamos para o Egito. Egito significa mundo. E hoje, em nome de Jesus, finalizando esse ano, eu quero dizer para todos, e para mim e para todos nós que estamos aqui: nunca voltaremos do local de onde o Senhor nos tirou. Amém? Fala assim: nunca voltaremos de onde o Senhor nos tirou. Meu irmão, pode vir seca, pode vir o que for, o mesmo Deus vive, o mesmo Deus vê. Isaac vai para os mesmos caminhos do erro do seu pai, porém o Senhor intercepta ele no meio do caminho. Ele descendo para o Egito, passa agora pelo vale de Gerar. Ele desce do deserto do Negueb, e agora no vale de Gerar, que antes o seu pai tinha aberto vários poços, hoje sob o domínio dos filisteus, arqui-inimigo deles. E obviamente, ele queria somente passar por ali. O seu objetivo era o Egito. O seu objetivo era voltar ao passado. O nosso Deus é Deus de restauração. Estamos aqui para celebrar a bênção do Senhor, e tudo o que passou está nas mãos do Senhor, e Ele tem bênçãos, porque somente nele nós temos a garantia do amanhã. Estamos reunidos hoje aqui no último dia do ano, e não estamos interessados na cor da roupa, não estamos interessados nada mais do que entender que aquele que vive, Ele vê e vai continuar nos abençoando. E esse que nós chamamos de teofania é o próprio Senhor Jesus, que chega para Isaac, imagina a cena, bota a mão no peito dele e fala: parado, você vai ficar aonde eu digo que você vai ficar, e eu te abençoarei. Você não vai voltar ao seu passado. E hoje, em nome de Jesus, muitos que estão aqui chorando, choramingando pelas coisas do passado. As águas que passaram não movem mais moinhos. As águas que passaram não movem mais monjolos. As águas que passaram, meu irmão, está agora nas mãos daquele que fez, faz hoje e continuará a fazer. Porque somente Ele, como nós cantamos aqui, é o alfa e o ômega, o início e o fim. E ele segurou Isaac e falou: basta. E repetiu para ele, não vou ler aqui, as bênçãos que prometeu ao seu pai Abraão: eu te abençoarei, abençoarei você, a sua casa, a sua família. Aonde você colocar as mãos haverá bênção e prosperidade. Eu farei de algo sobrenatural aquilo que não parece natural. E ele repetiu essas bênçãos a Isaac, e segurou ele em Gerar, no meio dos filisteus, no meio dos inimigos, e falou: olha, você vai não para o Egito. Se você saiu da onde você estava, eu quero que você fique aonde eu digo que você vai ficar. E hoje o Senhor fala conosco, aproveitando esse último dia do ano. É dia de renovo no Senhor. É dia de entendermos os princípios de Deus na nossa vida. Chega de mimimi, chega de lamentações. O período de Jeremias passou. Voltamos à posse que Deus nos deu.
chega de pendurar a harpa e chorar. Estamos na presença de Deus. Eu fico imaginando Isaac esperando. Então para onde eu vou, Senhor? Para que lado eu vou? Ele falou: você vai ficar aqui, no vale de Gerar. Aqui, Senhor, aqui. Mas aqui moram os filisteus hoje. Aqui te abençoarei. E hoje o Senhor fala comigo, com você, com todos que estão aqui nessa noite. Você não está aqui hoje por acaso. Você está aqui para receber essa bênção de Deus. E o Senhor está falando comigo, com você. Eu te abençoarei onde eu te coloquei, e ali você prosperará. Agora vamos ao verso 12, onde nós começamos a nossa leitura. Semeou Isaac naquela terra. No mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o semearemos no próximo ano e colheremos mais. Não porque eu sei, porque eu posso, porque eu estudei, porque eu sou capacitado. Porque o Senhor me abençoa, faz-me capacitar, faz-me vencer em todas as coisas. E colheremos 100 vezes mais. Você crê nisso? Fale assim: em 2020 colherei 100 vezes mais. É promessa de Deus, meu irmão. O mesmo Deus de ontem é de hoje e será eternamente. E nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E fé é a certeza daquilo que Deus diz, mesmo que eu não esteja hoje sentindo. Mas eu sei que o meu Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele fala. E olha o que aconteceu, verso 13. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo, até que tornou-se muito poderoso. Possuía ovelhas, bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso entulharam os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. O inimigo está tentando entulhar os teus poços. O inimigo está tentando entulhar os teus sonhos. O inimigo está entulhando os teus desejos, os teus sonhos, os teus projetos e aquilo que você tem. Sabe por quê? Porque ele sabe ver que é um Deus poderoso, que vive e vê toda a sua situação. Olha a circunstância. Num período de seca, um período de fome, em que o poço é obra-prima para qualquer um. Eles preferiram a seca, a sequidão, do que o risco de perder a terra para o descendente de Abraão. Mas agora vem um ponto importante para todos nós que estamos aqui. Podem tentar entulhar os teus poços, podem tentar acabar com os teus sonhos, podem vir de qualquer maneira, mas nós vamos agir como Isaac agiu. Interessante que ninguém na Bíblia conhece mais a questão do altar de Deus do que Isaac. Ninguém na Bíblia experimentou o que é estar no altar de Deus. Pois sobre a palavra do Senhor ele foi amarrado e colocado no altar do Senhor. Ele sabe muito bem quem é o Deus que salva, que liberta e que abençoa. E eu quero dizer que a mesma bênção e a mesma unção está sobre as nossas vidas. Por isso que nós falamos, quando estudamos a respeito do Antigo Testamento, fala-se dos patriarcas. No livro de Romanos diz que nós recebemos a bênção por herança, que foi prometida a Abraão, Isaac, Jacó e toda a sua descendência, que somos nós, que fomos enxertados debaixo da promessa feita a eles. Essa bênção é para nós hoje. Abraão fez uma aliança com o pai. Isaac viu o poder do Espírito Santo no livramento no altar de Deus. Jacó já teve uma aliança com o próprio Senhor Jesus quando lutou com ele no vale de Jaboque.
E esse poder do Espírito agirá nas nossas vidas para entendermos o princípio de Deus e tomarmos posse do que aconteceu aqui. Os inimigos, quando viram, os filisteus, inimigos, quando viram que aquele povo, os descendentes de Isaac, a sua casa, a sua família, estavam prosperando, estavam engrandecendo, e quando eu falo de prosperidade, tira agora da sua mente, não estou falando somente de dinheiro, estou falando de bênçãos de Deus. Prosperidade é ter além daquilo que eu preciso para sobreviver. E se você for ver, o que nós precisamos para sobreviver é bem pouco. E eu estou diante de uma igreja bem próspera. Amém, meus irmãos? E obviamente o inimigo está tentando entulhar os poços, aniquilar todos os teus projetos e os teus sonhos. Mas nós vamos hoje entender os princípios de Deus. 3 coisas aqui importantíssimas e 2 passos muito importantes para as nossas vidas hoje. Versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Versículo 20. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Ezeque em hebraico quer dizer contender. E o primeiro ponto, para que nós continuemos a tomar posse da bênção de Deus para o próximo ano, nas nossas vidas: esqueça as contendas, meu irmão. Esqueça todas as contendas. Esqueça aqueles que estão procurando simplesmente arrumar problemas para você, para a sua vida, para a sua casa. No mundo espiritual, no natural, tudo aquilo que tem sido planejado e arquitetado no reino das trevas contra a sua vida, a nossa vida, está repreendido agora. Ai, pastor, simplesmente deixe. Eles podiam muito bem reivindicar: é a terra de Gerar, é a terra de Abraão, a terra de Gerar é a terra do meu pai, e aqui esse poço nós cavamos e é nosso, e vocês não têm o direito de vir aqui. Eles simplesmente falaram: vocês querem? Tá bom, vou para frente. Primeiro passo, para terminarmos o ano realmente debaixo da bênção do Senhor e consagrar o próximo ano ao Senhor: deixa as contendas de lado. Ai, porque fulano, ai, porque ciclano. Meu irmão, muitas vezes o inimigo usa de pessoas e vidas para trazer contendas na nossa vida. E o Senhor estava falando: pode deixar. Ai, mas é o meu poço. Ai, mas é aquilo que eu cavei. Mas é aquilo que eu estava tanto querendo conquistar. Ai, é aquilo que eu conquistei justo agora. E o Senhor está falando comigo, com você: deixe. Fala comigo: deixar as contendas. Continuando aqui, não parou. Os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos projetos, nós não vamos parar por causa de alguma contenda. Amém, meu irmão? Versículo 21. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele. Por isso chamou de Sitna. Sitna em hebraico quer dizer ódio. Aquele que odeia o seu irmão é um homicida, e os homicidas não herdarão o reino dos céus. Deixaram aquele poço: não quero contenda, não quero briga, não vou agora discutir. E o Senhor fala comigo, com você: pequenas coisas, muitas vezes de contendas, tiram a bênção da gente. Se eles tivessem ficado no primeiro poço, brigando, contendendo: é meu, é seu, então vamos tirar no par o ímpar, 2 ou 1, coisa assim, eles estariam até hoje perdidos. Eles simplesmente ouviram a voz do Espírito e falaram: tá bom, não vou contender. Entenda o princípio de Deus com aqueles que te cercam, com o mundo que sai fora, com aqueles que se levantam contra você. Entenda que muitas vezes deixa, porque o nosso Deus é Jeová Tsidkenu. Ele é a nossa justiça. Você crê nisso, meu irmão? O Espírito de Deus falou com os descendentes, com os servos e com Isaac. Falou assim: deixa eles.
vai para frente. E Ele não falou para desistir. E Ele fala comigo e com você hoje: deixar as contendas não é abandonar os seus sonhos, não é abandonar os seus objetivos, não é abandonar o seu ministério, não é abandonar aquilo que Deus tem para a sua vida. Deixar as contendas é cavar o próximo poço. Amém, meu irmão? Sitna, ódio. Não vamos aceitar nenhum que nos odeia. Não vamos estar também debatendo com aqueles que lançam palavras de ódio sobre a nossa vida. O que eles fizeram? Vamos para frente. Amém, meu irmão? Fala assim comigo: eu vou para frente. Andar de ré, andar de lado é caranguejo, meu filho. Nós andamos para frente. E novamente eles deixaram. Agora vem o terceiro ponto. Verso 22. Partiu dali e cavou ainda um outro poço, pelo qual contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote. Que não contenderam, perdão. E deu o nome de Reobote. E disse: agora o Senhor nos deu lugar e cresceremos nessa terra. Amém, meu filho? Não é desistir, não é deixar os sonhos, não é abandonar, é deixar a contenda, deixar o ódio. Amém, meu irmão? Fala assim: deixar a contenda, deixar o ódio e continuar no meu caminho. Cavou uma vez, teve contenda, tá bom, vou para frente. Cavou de novo, teve ódio, largo, vou para frente. Na terceira vez não haverá contenda, porque nós, pelo nosso proceder e pela promessa de Deus, daquele que vive e vê, nos garantirá a vitória. Amém, meus irmãos? E olha só, não parou aqui, verso 23. Depois dali subiu a Berseba. Oh, glória! Cavou um poço, teve que deixar. Cavou o segundo, teve que deixar. No terceiro houve paz, houve tranquilidade. Meu irmão, o Senhor diz para nós como igreja hoje: o teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Porque aquele que vive, vê e vai continuar vendo. E depois de toda a conquista, depois de tudo que Deus fez, ele foi a Berseba. Berseba era um poço que Jacó fez, que quer dizer, Berseba em hebraico, o local do pacto, o local da aliança. Amém? Fala assim: o meu Deus tem uma aliança comigo. E nós não vamos terminar esse ano sem renovar a Berseba de Deus nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Nós não viemos aqui só para festejar, viemos nos alegrar na presença do Senhor e renovar. Eu estou diante de uma igreja que não retrocede. Amém? Estamos diante de uma igreja que, se não deu certo aqui, vou cavar ali na frente. Amém, meu irmão? Vira para o seu irmão que está ao seu lado: não desista. A bênção está chegando. Fala para ele: a bênção está chegando. Entulhou aqui, vou para frente. Amém, meu irmão? Segurou aqui, vou para frente. E o meu Deus é Deus de promessa. E hoje é dia de renovação da aliança, do pacto. O Berseba de Deus, a fonte de águas vivas, está sobre a nossa vida agora. Fica em pé, em nome de Jesus. Encerrarmos o ano debaixo da bênção e da promessa. Encerrarmos o ano renovando o que Deus tem. Encerrar esse ano renovando a força e entendendo que não é por contenda. Fala comigo: não é por contenda, não é por ódio, mas pelo amor do Pai. Aleluia. Abra seus lábios.
Deixa Deus falar com você agora nesse momento. Em nome de Jesus.